tratado da questão das trocas culturais e das culturas híbridas. Antes disso, é interessante que eu trazer o que se trata a cultura. A cultura ela trata-se de um complexo que inclui conhecimento, leis, moral, ética, a partir de um indivíduo. E a partir disso ele detém seus hábitos, não só de um indivíduo, mas também de um grupo, dentre a sua família e também do seu meio social. A partir disso, dá para entender bem que se trata de trocas culturais e culturas híbridas. As trocas culturais vai ser a exposição de um indivíduo ou um determinado grupo a outro grupo, ou indivíduo também, de diferentes culturas. Ou seja, ele vai se relacionar com seus hábitos, suas características, suas tradições para outro grupo e a partir disso ele vai receber e também dar suas tradições, ou seja, sua cultura em si. Cultura híbrida já está relacionado à junção de diferentes culturas, onde ali vai haver um rompimento de barreiras dentre a questão do que é culto, massivo, e também na questão do novo e do tradicional. Em seu livro Culturas Híbridas, o antropólogo Nestor Garcia Clanchini vê essas questões com um olhar histórico. E ele analisa que, no século XVIII, as relações culturais, ou seja, as trocas culturais, eram feitas somente entre pequenos grupos, como a família e vizinhos, ou seja, limitando-se a contatos externos. Os padrões culturais eram resultado de tradições transmitidas oralmente ou por meio de livros, quando alguém os tinha em casa, pois as bibliotecas públicas eram muito raras na época, assim como o sentimento nacional, que praticamente era extinto. Já no século XIX e no início do século XX, cresceu a possibilidade de trocas culturais, pois houve um grande avanço nos meios de transportes e nos sistemas de correios, na telefonia, no rádio e principalmente no cinema. As pessoas passaram a ter contato com as situações e culturas diferentes. As trocas culturais passaram a ser efetivas e, a partir de então, ampliaram as referências para avaliar o passado e o processo do futuro. A percepção do mundo não mais se restringia ao local onde o indivíduo vivia. Com isso, tornou-se mais amplo a possibilidade de novas culturas. A cultura nacional passou a ter determinada constituição entre os valores e bens de povos e de países. Com isso, cruzaram-se com a consequente ampliação de novas influências, que assim se tornaram recíprocos. A híbrida significa o rompimento entre a cultura tradicional e a cultura moderna, ou seja, a partir da distinção entre essas duas culturas, acaba se formando uma nova, e isso se deve principalmente à globalização, que acaba deixando mais raro. E segundo o antropólogo argentino Nestor Garcia, a cultura de hoje é totalmente diferente, ela sofre constantes reformulações. Um exemplo é a mercadoria, isso se deve principalmente às mídias. E falando em mídia, a partir do século XX, com a introdução da tecnologia, a mídia apareceu com televisões, filmes e novelas. Acabou proporcionando a interação entre várias culturas e também a interação entre pessoas, que antes era somente uma e agora passou a ser várias. As culturais de países dominantes, como podemos citar, por exemplo, os Estados Unidos e outros países também da Europa, que se proliferam em todo o mundo com elementos culturais de outros países. Antes pouco conhecido, tudo em pouco tempo também e em muitos lugares. Há assim uma enorme mistura de expressões culturais, construindo assim fortes culturas híbridas que não podem ser mais caracterizadas como de um país, fazendo parte de uma imensa cultura mundial. Significa que as expressões representativas por meio de grupos ou até mesmo países tenham desaparecido. Elas continuam presentes e ativas, mas consistem com essas culturas híbridas que atingem o cotidiano das pessoas por meio de diversos meios, como música, artes plásticas, cinema e literatura, normalmente fomentadas pela concentração crescente dos meios de comunicação.
Alguém poderia perguntar: por que as formas particulares, grupais, regionais ou nacionais deveriam existir no universo cultural mundial, já que vivemos num mundo globalizado? Em seu livro Arte sob Pressão, promovendo a diversidade cultural na era da globalização, o sociólogo holandês Jost responde que assim haveria a possibilidade de uma diversidade cultural ainda maior e mais significativa. Haveria uma democracia cultural de fato à disposição de todos. Em suas palavras, abre aspas, a questão central é a dominação cultural, e isso é preciso ser discutido com propostas alternativas para preservar e promover a diversidade no mundo.